Analisamos as transformações ocorridas na sociedade portuguesa na segunda metade do século XX e, sobretudo, na perspectiva da nova evangelização, dos desafios que colocam à nova evangelização. Como sempre, tema para a apresentação de São Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. E eu introduzia que eram as transformações na segunda metade do século XX, mas também já no início do século XXI, não é? De que maneira, já vamos na segunda década, a brincar do século. Já estamos bem perto de nós, não é? Muito perto. E são transformações significativas, essas muito, que foram ocorrendo? Muito. E nós hoje, com a ajuda desse texto precioso do professor Rui Ramos, vamos incidir sobre aquilo que poderíamos chamar a função da religião. Porque se vai alterar muito com a própria alteração das condições de vida. Nós podemos aqui adotar o velho dito, não é? Primum vivere ed inde philosophare. Primeiro vive-se, depois filosofa-se. Também a religião tem a ver com a vida. A religião é, enfim, o sentimento que nós nutrimos, porque face à vida, como a vivemos e como vivem os outros ao nosso lado, levanta-se uma série de perguntas, de interrogações. Algumas têm uma resposta empírica, imediata, não é? Outras têm uma resposta científica, digamos, mais quantitativa. Está bem, mas e o significado disto? E quando nós começamos aqui, já estamos no campo da filosofia, ou mesmo no campo religioso, se pressupomos que há alguém que é nosso interlocutor e que nos pode ter, enfim, respostas mais definitivas. Portanto, mas na base está a vida, como ela é vivida. E de onde surgem, então, as perguntas e onde depois se ouvem respostas. Ou não. Ora, a mudança enorme, grandíssima, nas condições de vida da população portuguesa no seu conjunto, nestas últimas décadas, traz grandes novidades e perplexidades também no campo religioso. Eu penso ao Paulo para ler esse trecho do professor Rui Ramos, que ele é muito elucidativo. Retirado da história de Portugal que organizou. Que ele coordenou e que ele escreveu com outros dois grandes historiadores portugueses contemporâneos. Segundo o Banco Mundial, em 2000, entre 207 países do mundo, Portugal era o 49º país mais rico. Toda esta prosperidade, entre outros fatores, ajudou ao aumento da esperança de vida à nascença. Ao longo do século XX, duplicou, sendo estimada em 75 anos para os homens e 81 anos para as mulheres no ano de 2007. A taxa de mortalidade infantil desceu espetacularmente, para valores quase residuais de 3,3 por mil, dos mais baixos do mundo. A morte, exceto por acidente, tornou-se o fim de vidas longas e geralmente saudáveis. A preocupação com a morte e a salvação da alma, gerida através da religião, transmutou-se numa preocupação com a doença e o prolongamento da vida por meio da medicina. A despesa total com a saúde, a preços constantes, quase duplicou entre 1984 e 1994, sendo um dos sinais da prosperidade dessa época. É uma observação muito correta e muito pertinente, essa que faz aí o professor Rui Ramos. Ou seja, em Portugal, nas últimas décadas, a diminuição da mortalidade infantil foi um enorme êxito, até em termos mundiais. Nesse capítulo nós vamos mesmo no pelotão da frente do mundo, na diminuição, na grande diminuição da mortalidade infantil. E na outra ponta da existência também, quer dizer, a esperança de vida da população portuguesa, quer masculina, quer feminina, aumentou muitíssimo em relação ao que acontecia na primeira metade do século XX. E por isso, digamos que há mais segurança, em geral há mais segurança em relação à vida, o que altera substancialmente o lugar das respostas religiosas comuns e habituais na vida das pessoas. Nós temos que perceber que até tempos muito próximos de nós, e ainda hoje, em boa parte do mundo, e os fundamentalismos que existem em algumas regiões, não estão longe disto que eu vou dizer, dependem da sensação de insegurança, que é muito grande. Pessoas têm, e tinham em Portugal, em território português, face à sua sobrevivência, à sobrevivência dos seus, à sobrevivência geral,
tinham os maiores receios e razões para os ter. Ainda na primeira metade do século XX em Portugal, algumas epidemias, nos anos 10, nos anos 20, dizimaram muitíssima gente e autêntica dizimação foi. Eu lembro-me de ouvir histórias ainda da minha família que dos vários irmãos e irmãs que o meu bisavô teve, um dos ramos, grande parte desapareceu num ano, por causa exatamente dessas epidemias, dessas pneumónicas e tem outros nomes, gripes, não sei. Tudo isso foi muito reduzido, graças aos progressos da medicina e da prevenção, e também com outros fatores que na segunda metade do século, também com esse tal estado social e os cuidados de saúde que aludíamos em programas anteriores, tudo isso foi crescendo e, portanto, a insegurança foi diminuindo. A insegurança foi diminuindo. Começou-se a olhar de outra maneira, em termos de manutenção da vida, aquilo que até aí, em muitos casos, era visto como prevenção religiosa ou como garantias do além. Isso é que é um facto. Não é? E então, digamos, a prática religiosa, de certa maneira, se distendeu. E aquele significado imediato que a religião tinha para garantir que, não tendo um presente, ao menos tivesse um futuro, quer para si, quer mesmo em relação aos outros, projeção do que se passava consigo, diminuiu. Esse é que é um facto. Portanto, ela não tem socialmente a mesma utilidade, até talvez culturalmente, a mesma utilidade que tinha em sociedades em que o sentimento de insegurança só podia ser colmatado, só podia ser ultrapassado por uma segurança de tipo religioso. Bem, como se vive mais tempo, como há mais garantias para sobreviver, quer pessoalmente, quer na sua família, quer nos outros, como há mais possibilidades de vencer as próprias doenças, preveni-las e vencê-las. Bem, então, vamos pensando no que aqui estamos a fazer, no que aqui podemos fazer, vamos crescer, e muita daquela intencionalidade que se punha logo na religião foi posta na medicina. E daí que, para muitos, essas funções securitárias que aqui a religião tinha e que a religiosidade popular em grande parte tem e mantém, securitárias, não é? Passaram para a medicina e, portanto, a religião ficou aí sem grande ocupação. Não é? Nós ainda hoje verificamos que na religiosidade popular, e não só, quando há algum problema e tal, vai este santo ou aquela santa, porque este é mais para curar pernas, aquela é mais para curar olhos, aquela é mais para curar aquele, São Brás, a garganta, aquele é mais para os animais. E são, digamos, ainda estádios religiosos muito, muito ligados a uma religiosidade espontânea, também chamada popular, mas também muito ligada aos ritmos da natureza e da agricultura, e essas possibilidades e impossibilidades ancestrais. Agora, em meio urbano, em meio, digamos, e verdadeiramente mais desenvolvido, em meio mais garantido em termos de medicina e o mais, a religião ou passa a ser outra coisa, digamos, mais espiritual e mais gratuito, ou perde muito a sua funcionalidade. Mais do que deve ser também. Acho que sim, mais do que deve ser também. Pois também acho que sim. Lá está, o também desafio... acho que sim, mas quer dizer, sem nenhuma espécie de sobranceria da minha parte, porque eu sei que é assim e também reparo que é muita gente que se diz, enfim, que é espírito forte e vírus pensador, como se dizia antigamente, quando algum problema advém, quando essas seguranças todas desaparecem, volta tudo ao de cima, porque isso está íncito na natureza humana e digo, em grande parte até funciona com pretexto cristão, como pode funcionar com pretexto hindu ou budista, né? Isso é a realidade popular, é igual em todo o mundo. Esse sentimento religioso, essa procura de segurança no além, essa propensão para a intervenção do sobrenatural, isso é espontâneo no ser humano. Agora, quando essa espontaneidade depois dá lugar a vidas mais elaboradas, a consciências mais apuradas, a um outro conhecimento das coisas, então é normal que aquilo que o Concílio chama a autonomia das realidades temporais seja mesmo, embora relativa, porque as realidades temporais não são tudo, e as questões do significado põem-se sempre, e devem-se pôr sempre, não é? Porque vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, numa tradução do Evangelho, tem todo o seu lugar.
Mas essa questão é muito importante. Mas também significa, em termos de nova evangelização, que a proposta crente, e concretamente a proposta crente cristã, não deve incidir tanto sobre a morte, mas deve incidir sobre aquilo a que Jesus se refere quando diz: eu venho para que tenham vida e a vida em abundância. Portanto, numa vida mais preenchida, com mais significado, não porque se tem medo da morte, que com certeza nos mete medo a todos, porque é sempre uma interrogação. Enfim, para quem já tiver avançado muito no Espírito de Jesus Cristo, já vive muito ressuscitadamente. Mas, enfim, mas para que a vida seja uma vida, repito, com mais significado naquilo que faz ou não faz, da maneira como age ou reage, da maneira como está e como convive, nos passos que dá, nas motivações que tem. Portanto, mais cristã, nesse sentido. E aqui é um enorme desafio para a nova evangelização. Eu acho mesmo que nesta proposta que Bento XVI fez, de abrirmos átrios dos gentios, em que possamos dialogar, crentes e não crentes, e mesmo com alguns que se dizem ateus, etc., a nossa reflexão e a nossa proposta em termos cristãos e evangélicos tem que ser muito mais sobre o significado da vida do que sobre o medo da morte. Sobre o significado da vida. E como na vida vivida, também humanamente vivida por Jesus de Nazaré, nós encontramos uma motivação que, a nosso ver, é indispensável e que certamente tem que ser apresentável para os outros e apresentada mesmo. Não é? E terá de ser na alegria sentida em seguir Cristo, em ser cristão, que sempre uma alegria pascal. Uma alegria pascal. Portanto, uma alegria que, para ser cristã, necessariamente inclui cruz. Portanto, inclui abnegação, inclui entrega, inclui esquecimento de si para dar lugar aos outros. Tudo isso que a cruz de Jesus Cristo significa, necessariamente. Mas que ainda aí é mais plena. Um fator a desafiar a nova evangelização. Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias, Sr. Manuel, para olharmos outro indicador de transformação na sociedade portuguesa que desafia a nova evangelização.